Olá pessoal, o assunto de hoje, que nós iremos estudar é chamado Vozes do Verbo. As vozes do verbo são três: ativa, passiva e reflexiva. Não se preocupe, nós vamos estudar passo a passo. Primeiro, nós vamos estudar aqui, eu vou comentar com vocês nessa atividade. Aliás, esse estímulo, que é apenas um pequeno exercíciozinho para estimular vocês para poder entender as vozes do verbo. Mas eu vou passar um vídeo também, eu vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhada, Mas aumentar mais ainda o conhecimento os conhecimentos. E vocês vão acompanhar pela página do livro 156, 157, vai até 158, mas eu vou dizer o que vocês têm que fazer, ok? Então, vejam bem. Releia este trecho do artigo de opinião, observando os verbos destacados. Vocês fiquem atentos a estes verbos que estão em negrito. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano. Então, observem os dois verbos em negrito. Vamos observar a transitividade dos verbos. Quando eu falo isso, eu quero saber se o verbo ele pede algum complemento. Se ele é objeto, se ele pede complementozinho de objeto direto, ou objeto indireto, ou objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Mas antes disso, vamos responder a letra A. Identifique os sujeitos que correspondem às formas verbais valoriza e traz. Qual é o sujeito do verbo valorizar aí? Então, aqui, o interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano. Então, o sujeito do verbo valorizar aqui é o interacionismo. Isso aí é o sujeito do verbo valorizar. E qual é o sujeito do verbo trazer? O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz do seu cotidiano. Então, aqui o sujeito do verbo trazer, quem é que traz? Cada indivíduo. Então, o sujeito do verbo trazer é cada indivíduo. Então, aí vocês têm a resposta da letra A. Vamos lá para a letra B. Esses sujeitos são agentes ou sofrem a ação dos verbos valorizar e trazer? Os dois sujeitos aí, gente, eles são agentes. Eles agem, eles não sofrem, eles não recebem a ação do verbo. Eles fazem, é praticar a ação. Eles agem. É por isso que eu chamo de sujeito agentes, tá? Por quê? Porque os dois sujeitos são agentes. Na letra C. Encontrei estes resultados. A letra C. Qual é a transitividade desses verbos nas orações que compõem? Eles precisam de complemento? Quais são os seus objetos? Então, aqui, a transitividade desses verbos. O verbo valorizar, a transitividade dele é que ele é um verbo transitivo direto. Claro que ele pede um complemento. Qual é o complemento dele? A bagagem, que é objeto direto. O verbo trazer, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai pedir um complemento objeto direto, que também é bagagem, Ele é reiterado aí pelo pronome relativo que. E o objeto indireto do verbo trazer aí é de seu cotidiano, tá? De seu cotidiano. É o objeto indireto. Então, quero que vocês observem aí que a expressãozinha bagagem, o complemento bagagem, ele tanto é objeto direto do verbo valorizar, quanto do verbo trazer, porque o verbo trazer, ele pede um complemento, objeto direto e indireto ao mesmo tempo. E o pronome relativo que ele tem uma função muito importante aí, de reiterar esse objeto, tá bom? Então, a letra D agora. Qual é a função do pronome que nesse trecho? Qual é a função do pronome trecho? Eu acabei de dizer, Reiterar o objeto comum dos dois verbos. Porque é comum. Bagagem, tanto é objeto direto do verbo valorizar, quanto do verbo trazer.
Segunda questão. Veja abaixo duas maneiras de construir a segunda oração do trecho destacado. Vejam duas maneiras de construir essa oração. Cada indivíduo traz a bagagem de seu cotidiano. A bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Então, vejam aí que eu tenho duas maneiras de construir a segunda oração desse trecho destacado. A letra A da segunda questão. Quais são os sujeitos das duas orações reconstruídas? Então, vamos ver. Qual é o sujeito dessa primeira oração aqui? Cada indivíduo traz a bagagem de seu cotidiano. O sujeito dessa primeira oração é cada indivíduo. E o sujeito da segunda oração é a bagagem, não é? A bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Sujeito, a bagagem. Da segunda oração. Da primeira oração, sujeito, cada indivíduo. Na letra B. Esses sujeitos, eles são os mesmos identificados na atividade 1. O primeiro sujeito é o mesmo da segunda oração, né, da atividade 1. O segundo não aparece na atividade 1 como sujeito. Na letra C. Nessas orações reconstruídas, os sujeitos são agentes ou sofrem a ação expressa pelo verbo? Explique. O sujeito, cada indivíduo, ele é agente, ou seja, ele executa a ação expressa pelo verbo trazer, né? O sujeito, a bagagem, sofre a ação expressa por esse mesmo verbo, tá bom? Então, um age, né? Que é o agente, porque ele executa a ação expressa pelo verbo, e o outro sofre a ação expressa pelo verbo. Ele não é agente, ele já é paciente, ele sofre. A 3. Leia as informações a seguir sobre as vozes do verbo. Vamos ver aqui essas informações. Quando o sujeito é o agente da ação expressa pelo verbo, dizemos que o verbo está na voz ativa. Nesse caso, o sujeito recebe a denominação de ativo ou agente. Exemplo. Nossa sociedade exige mudanças. Sujeito aqui, nossa sociedade. Esse sujeito, ele é o quê? Agente. O verbo aqui é um verbo, a transitividade dele, transitivo, direto. E qual é o complemento dele? Mudanças, objeto, direto. Então, aqui, o verbo exigir aqui, ele é um sujeito ativo. Ou ele é um verbo que vai praticar ação. E o sujeito é o sujeito ativo, tá? Então, vejam bem, quando o sujeito é o agente da ação expressa pelo verbo, nós dizemos que ele está na voz ativa, né? Que é um sujeito agente. E aí, nesse caso, o sujeito recebe o nome de ativo ou de agente. Por quê? Porque o verbo está na voz ativa. Agora vamos procurar aqui a outra página. Opa, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Fala-me Deus, beijos. Não é aqui também, não. É aqui, aqui. Isso, pronto. Encontramos. Nas orações em que o sujeito não realiza a ação expressa pelo verbo, dizemos que o verbo está na voz passiva, mas recebe a ação. Nesse caso, o sujeito recebe a denominação de passivo ou paciente, e o termo que realiza a ação expressa pelo verbo é denominado agente da passiva. Por exemplo, aqui, mudanças são exigidas pela nossa sociedade. Vejam que o sujeito aqui, mudanças, não. Sujeito paciente, mudanças. São exigidas, é o verbo na voz passiva. Observe que quando o verbo está na voz passiva, ele vai precisar de um verbo auxiliar, ou o verbo ser ou o verbo estar. No caso aí é o verbo ser, né? São. E o verbo principal no particípio passado, tá aqui, ó, exigir, exigidas, tá no particípio. E o pela nossa sociedade, que nós chamamos de agente da passiva, ele vem sempre acompanhado pelos termos por, pela, pelo, pelas ou pelos, tá? Observem bem aqui, ó. Geralmente, o agente da passiva é antecedido pelos termos por, pela, pelo e pelas. Então,
Então, o que eu quero que vocês entendam é que nas orações em que o sujeito não realiza a ação expressa pelo verbo. Aqui, a voz, nós dizemos que o verbo está na voz passiva, porque o sujeito não realizou nenhuma ação expressa pelo verbo, tá? Ele sofreu a ação, ele recebeu a ação. Então, nesse caso, o sujeito que recebe a ação é denominado de passivo ou paciente. E esse termozinho que realiza a ação, que tem um termo aí que realiza a ação expressa pelo verbo, nós chamamos de agente da passiva. Tá, pessoal? Muita atenção. A letra A. Na oração, a bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Qual é a função da expressão destacada? Agente da passiva, né? Explique. Porque ele age sobre o sujeito, a bagagem. A letra B. Explique como ocorreu a reconstrução da segunda oração na atividade 2. Ó, a segunda oração da atividade 2, que ficou para trás, é a bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Então, a segunda oração ela está na voz passiva. O objeto direto passou a ser o sujeito. A forma verbal traz foi substituída pela locução verbal é trazida. E o verbo foi construído pelo quê? Pelo verbo auxiliar ser mais o particípio. E o sujeito ativo da primeira oração tornou-se agente da passiva com a introdução da preposição por. Na oraçãozinha lá, ó, a bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Tá bom? A quarta questão. Vamos ver. Reproduza o quadro abaixo e preencha com as informações que faltam sobre a mudança de voz ativa para a voz passiva nas seguintes orações. A educação transforma os cidadãos e o mundo. Os cidadãos e o mundo são transformados pela educação. Então, aqui eu tenho um sujeito, aí eu tenho a voz ativa, né? Tem um sujeito agente, e a voz, para passar para a voz passiva, eu preciso de quê? Do agente da passiva. Né? Esses tracinhos aí eu coloco que é o agente da passiva. O objeto aqui, o termo da oração, o objeto na voz ativa, o objeto direto, e o sujeito na voz passiva, ele é paciente. O verbo fica no presente do indicativo, e lá na voz passiva, o verbo é o verbo auxiliar mais o particípio, que é o verbo principal. Vamos ver bem aqui agora a quinta questão. Leia as informações a seguir e responda as questões sobre os tipos de voz passiva. Então, gente, fiquem atentos que a voz passiva ela tem uma classificaçãozinha. A voz passiva pode se apresentar de duas formas. Ela é chamada de voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica ela é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser, mais o particípio passado do verbo principal. Por exemplo, a bagagem é trazida por cada indivíduo do seu cotidiano. Então, aqui é o verbo ser, que é, aí trazida está no particípio. Então, aqui eu chamo de voz passiva analítica. Mudanças são exigidas. Chamo de voz passiva analítica. Por quê? Porque eu tenho aqui uma locução verbal formada pelo quê? Pelo verbo ser mais o particípio. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, né? Então, aqui, ó, tem o é, que é do verbo ser, o são, é mais particípio, são mais particípio. Então, aqui eu chamo de voz passiva analítica. Já a voz passiva sintética, ou também chamada de pronominal, ela é expressa pelo acréscimo do pronome pessoal se, na função de partícula apassivadora. É por isso que é chamado de, a gente diz que ele está na voz passiva sintética. Por quê? Porque é uma partícula apassivadora. A forma verbal na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, vamos ver aqui os exemplos. Valoriza-se a bagagem de cada indivíduo. Exigem-se mudanças. Então, aqui eu tenho valoriza-se na voz passiva sintética. Então, vocês precisam que a gente preste atenção, porque esse se, aqui como ele é uma partícula
a passivadora, eu não posso confundi-lo com o índice de determinação do sujeito. Então, vamos ficar atentos. Verifica-se que o verbo concorda com o sujeito passivo, a bagagem e mudanças. Valoriza-se a bagagem, aqui exigem-se mudanças. Então, o verbo aqui, ele está concordando. O verbo tá, a bagagem está no singular, valoriza-se, está também no singular. Lembrem-se da concordância verbal. Exigem-se mudanças. O verbo está no plural, mudanças, sujeito também está no plural. Então, a regra geral, o sujeito concorda com o verbo em gênero e número a que se refere. Fiquem atentos à regra geral da concordância verbal. O uso da voz passiva dá mais ênfase ao sentido expresso na ação verbal que ao sujeito. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no privado e eu vou explicar depois a voz reflexiva, tá, pessoal? Para não ficar muita informação no mesmo vídeo. Então, por hoje é só. Vocês vão fazer a página 158, que vai ficar aí com uma atividadezinha para casa, a 158 e a 159 vocês vão fazer somente até a segunda questão, que está lá nas... Tá? Não precisa fazer a terceira, que a terceira questão nós vamos fazer só semana que vem, ok? Um abraço a todos, beijos.